Olá, empresários, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse é o Pode Papo Empresarial, o Pode Papo de verdade, com histórias reais e estratégias que realmente funcionam para quem quer empreender. E hoje no Pode Papo nós vamos falar com uma pessoa incrível, Adriano Tirelli. Obrigado, Adriano, que bom que você está aqui com a gente, uma história emocionante e nós queremos ouvir você. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse Pode-Papo. Comecei atuando com o meu pai. Meu pai era instrutor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aprendi a gostar da área de educação de trânsito com meu pai, e a partir daí comecei a desenvolver a parte de educação de trânsito. Meu pai faleceu em 1999 e deixou um legado comigo nessa área de educação de trânsito. Comecei a desenvolver, realizando diversos cursos, curso de formação de instrutor, depois os cursos especializados. Me formei na área de Direito, sou bacharel em Direito, bacharel na área de Administração Pública e Gestão de Trânsito, pós-graduado em Direito de Trânsito. E, a partir daí, nossa empresa começou a atuar especificamente dentro da área do Direito de Trânsito, né? Uma ramificação na área de especializados para as empresas de transporte que fazem transporte especializado no Estado. Quando eu disse para ele que você era um empresário de Pedro, não duvidaram não. E agora... especializados dentro do Estado de São Paulo. E agora, sabe por quê? Muito legal isso, viu, Adriano? Dentro do seu trabalho, dentro da sua área, qual o maior desafio, como empreendedor mesmo? Qual que foi assim? Hoje você se lembra falar isso aqui, rapaz? Eu tive que sofrer para passar sobre isso aqui. Olha, o maior desafio para qualquer empreendedor é o início do empreendedorismo. Nós temos uma questão burocrática, a burocracia é muito grande. Depois, o desenvolvimento do trabalho, conhecer o seu mercado, foi um trabalho paulatino para poder estabelecer uma marca, estabelecer um padrão de qualidade, que hoje nós estamos superando ainda nesse mercado tão competitivo, mas esse foi talvez o maior desafio. Que coisa, né, rapaz? Esse ramo seu é bastante difícil, né? Todo mundo vê com maus olhos, né? Faz o trânsito e tal. Mas quando olha para a sua empresa, fala para mim o nome da sua empresa. Eu tenho duas empresas. Uma é o Inimigos da Multa, que atua na área de direito de trânsito, e a outra é o Centro de Treinamento de Segurança Veicular, que atua na área de estrutura logística e treinamento para as empresas de transporte. Legal. Olhando para essas suas duas empresas, qual é o diferencial do seu negócio? Se você pudesse setar ali, né? Algo que você diz assim, olha, isso aqui é o meu diferencial. Ninguém tem isso, né? O que você me diria sobre as duas empresas? Conexão com o cliente. Explica isso para nós. O que é conectar com o cliente? É entender a necessidade do cliente. Nós não trabalhamos com automatismos. Nós não temos um processo engessado. O nosso processo, ele vai buscar a necessidade real do cliente. Então, na área de direito de trânsito, o cliente, quando chega ao nosso escritório, nós entendemos o que ele precisa. E muitas vezes o que ele precisa é dizer que não tem jeito de resolver o problema dele. Muitas vezes você tem que ser sincero com o cliente. Por quê? Porque se o cliente investir um dinheiro em você que não vai ter resultado, o seu nome que você criou perde credibilidade. Na área de treinamentos, por exemplo, entender a necessidade da gestão de frota, né? Entender o que está sendo ocioso para o cliente, para aquele cliente, para aquela empresa. Então, nós trabalhamos justamente nessa conexão com a necessidade do cliente, né? Estabelecendo pontos específicos, apresentando um mapa para o cliente, apresentando pontos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Nós sempre deixamos o cliente sempre a par, sempre interagimos com o cliente, criando essa conexão de confiabilidade. Que legal. Quem é a pessoa que te procura? Para a gente entender aqui, né? A gente está falando de cliente, quem é esse cliente? Nós temos dois pontos, dois clientes principais hoje. Nós temos os clientes que vão buscar os habilitados, resolver algum problema de habilitação, né? Hoje, dificilmente você vai ter alguém que não sofreu uma autuação de trânsito, alguém que não tem um problema no veículo automotor, documentação, dentro da parte do escritório do Inimigos da Multa. E temos também as empresas de transporte, né? Nós prestamos serviço para algumas grandes empresas na área do segmento de produtos perigosos, transporte de cargas indivisíveis, treinamentos para veículos de emergência, especializados na área de transporte de cargas especiais. Então, esses são os dois pilares, dois clientes que
que nos procuram hoje. Que legal, rapaz. E a gente não imagina que seja assim, né? Porque a gente olha e está ali trafegando pelas cidades e tal. A gente não imagina que tem todo esse trabalho, né? Quando a gente toma uma multa, a gente busca o despachante, né? Ah, Sim. poxa, tomei uma multa, tem como anular isso, né? É, no que você é diferente do despachante? Olha só, quando nós falamos em despachantes, são serviços essenciais para a área do direito de trânsito, mas eles atuam apenas na parte documental, na parte do veículo. A parte especializada do direito de trânsito, que são muitas normas, né? Você tem o Código de Trânsito, em cima do Código de Trânsito você tem algumas resoluções do CONTRAN, depois você tem algumas portarias de alguns órgãos, Detran de São Paulo, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, existem diversas normas, e eles não têm esse acesso para poder chegar a essas normas. Então, nós atuamos numa perspectiva maior que a deles, inclusive atuando um pouquinho dentro da área deles específica de veículos, específico por causa das normas. Que legal, né, rapaz? Que coisa, né? E aí, explica para a gente assim, para o futuro, como é que você está vendo o seu setor, né? Também com essa questão da inteligência artificial, né? Como que, quando você olha para o futuro do seu negócio, o que você poderia dizer para nós a respeito disso? Olha, hoje nós temos a inteligência artificial, as IAs, que são um dos pilares dentro da nova tecnologia voltada para o nosso ramo. Não é para todos os setores, melhor dizendo. Mas nós temos outras tecnologias que estão agregadas também junto com a inteligência artificial. Tecnologia embarcada para os veículos especializados, para os grandes para os veículos de grande porte. Nós temos também os veículos, né? Os veículos para as pessoas comuns hoje, que vêm com uma tecnologia diferenciada, né? Hoje você tem muito poucos veículos de transmissão manual, a maioria dos veículos hoje todos são de transmissão automática, que geram um certo conforto, uma certa segurança ao condutor, mas precisa sim que o condutor tenha um melhor desenvolvimento com esse veículo, né? Hoje é comum você ver muitas pessoas que às vezes se atrapalham, né, na operação do veículo de transmissão automática. Esquece que é só 2 pedais, acaba pisando errado, não coloca o D, coloca ré, acaba acelerando. Então, todas essas tecnologias hoje trazem um desafio para o conjunto dentro do meu negócio. Legal. Chegou aqui para nós uma pergunta de quem está nos seguindo, Patrícia Souza. Um abraço, Patrícia. Obrigado pela pergunta. Ela pergunta assim para você, Adriano, você acha que o seu trabalho vai ser substituído pela inteligência artificial? Porque o que acontece, né, Adriano? E a Patrícia está trazendo aqui algo que é bem relevante, porque já se cogitam isso, né? Algumas profissões que vão ser substituídas pela inteligência artificial. Então, a pergunta dela é se você acha que um dia um computador, uma inteligência artificial vai fazer o trabalho que você faz hoje, ou não tem esse perigo? Olha, todas as profissões hoje sofrem esse perigo, né, de serem substituídas por uma inteligência artificial. O meu ramo não é diferente. O que diferencia de uma inteligência artificial? A sensibilidade humana. Nada vai substituir a conexão humana. Isso é fundamental. A inteligência artificial é muito boa na estrutura materialista apenas. E isso nós temos visto, né, em todas as áreas. Atuo na área do direito específico. Então, hoje já existe uma preocupação da parte jurídica não perder da parte jurídica não perder essa humanização. Né? Nós acreditamos que a inteligência artificial vai atingir um pico, ainda não atingiu esse pico, vai atingir esse pico, mas ela não vai conseguir passar o estágio da conexão humana. Isso que é fundamental. Então, eu acredito sim, né, que em um determinado momento a inteligência artificial, no meu ramo, como em todos os ramos, vai atingir um pico, um ápice, que ela vai estar ali muito mais presente, mas nada vai substituir a conexão humana. Vem para agregar, né? O que a inteligência artificial não consegue trazer, né, Adriano? Com certeza é sentimento, né? Emoção. Exatamente. Isso nada vai conseguir, é o que nos diferencia, né? Dos animais irracionais, né? Exatamente. E a gente tem essa percepção de sentir, de entender, né? E se a inteligência não recebe um comando, né?
Ela não consegue. Exatamente. Hoje é um assunto que todo mundo vem se falando, né? Hoje é um assunto que todo mundo vem se falando, né? Nessa questão de inteligência artificial. Falam-se muito dos robôs, mas aí é ficção científica, né? E a gente está mais na nossa realidade mesmo. E a realidade que nós estamos buscando é como empreender melhor, como fazer certo, né? E por isso que o Pode Papo é tão interessante, porque nós trazemos pessoas que realmente estão empreendendo para valer, né? Estão empreendendo de verdade. De tudo que você viveu dentro da sua carreira, qual é o maior aprendizado? Isso é importante para quem está nos ouvindo, conseguir entender ali, porque talvez está iniciando a jornada, né? Poxa, eu quero ser um Adriano na vida, quero seguir esse mesmo caminho. Qual foi o maior aprendizado da sua carreira? Resiliência. Hoje, o maior aprendizado que eu tenho dentro da minha carreira é resiliência. E resiliência é você superar a cada dia, cada obstáculo que vai se impondo na sua vida. Na área de educação, buscar aperfeiçoamento, cursos, né? Costumo dizer na minha área de direito de trânsito que a aprendizagem ela é constante. Todos os dias você tem que aprender um pouquinho. Né? Você não tem como ficar parado. As normas, a própria tecnologia, ela vai aperfeiçoando, vai te forçando a se aperfeiçoar. Né? Ah, buscar conexões com parceiros, buscar mentorias, buscar pessoas que te deem caminhos que você, às vezes, está na sua frente, mas que você não consegue enxergá-los. Então, tudo isso, dentro da resiliência, eu acho que fez o diferencial e é um ponto fundamental para mim. É muito legal, né? Resiliência não é para muitos, né? Tem que estar no coração de quem empreende. Sim. Porque se a pessoa é empreendedora, né? A gente chama empreendedor de nascença, né? Raiz mesmo, a resiliência faz parte. Porque errar faz parte do negócio, né? Exatamente. E tem uma frase que a gente fala muito, é de um amigo, né? O Ramon, ele fala assim: você vai me ver errando, mas não vai me ver parando. Exatamente. Então, realmente, você nunca parar, né? Sempre continuar. Eu gosto muito da história do Michael Jordan. Né? E ele conta num dos trechos da história dele que ele errou muito mais do que acertou. Os acertos dele, né, os grandes títulos que ele teve na NBA, ele foram resultado dos erros dele. Ele errou muito mais cestas do que acertou. E isso faz com que você, a cada dia, melhore o processo da sua vida. Você precisa melhorar os processos. Né? O que é melhorar os processos? Aquela pessoa que acorda cedo, aquela pessoa que sabe ter uma organização logo quando acorda, é aquela pessoa que sabe as prioridades no começo do seu dia. Se você consegue organizar bem o começo do seu dia, a probabilidade do final do seu dia você chega aos objetivos primários que você já tinha estipulado é muito grande. E isso eu levo para a minha vida pessoal e levo para a minha vida como empreendedor. O que eu preciso ter de prioridade? O que eu preciso ter para poder, ao final do meu dia, colocar a cabeça no travesseiro e saber que eu consegui atingir parte ou na totalidade dos meus objetivos primários. Isso é fundamental. A gente costuma muito dizer assim, viu, Adriano, que o carro de corrida, a gente só sente ele na pista. Exatamente. Né? Então você puxou um pouco para a esquerda, puxou para a direita, na hora que você freia, está tirando, né, com a traseira. Bom, ali na pista você sabe exatamente como está o carro. Aí o carro está dando problemas, você traz ele para o box e arruma. Né? Quando a gente volta de novo para a pista, é ali que a gente vai ver se está certo ou se está errado. Né? Então, o empresário é isso mesmo. Tem que estar se enfrentando as dificuldades no campo com negociações, né? Errando, acertando, negociando, porque se tiver e perceber que alguma coisa precisa ser ajustada, a gente volta para o box, por assim dizer, né? Exatamente. É como o script de venda, né? A gente cria um script de venda e começa a trabalhar. Se você notou ali que precisa fazer algumas mudanças, cara, sem problema nenhum, vamos fazer mudanças, né? Exatamente. Vamos trazer ali para aquele acerto. Então, acho que é muito isso, né? É muito isso, né? E agora que você, eu não sei, quantos anos você está hoje?
Estou com 47. 47, tá menino ainda. Com 47 anos, você já fez muitas coisas, né? A sua história é gigante, a gente viu isso aqui. Mas se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, voltar, né? Você faria algo diferente? Ah, com certeza. Eu, sem dúvida nenhuma, falaria para o meu eu anterior para ele começar a se organizar mais cedo. A, a organização, ela é fundamental para quem sonha em desenvolver alguma coisa na vida. Você saber ser organizado. Você saber o momento certo para cada coisa. Organizar o seu tempo. Priorizar o tempo de qualidade. Priorizar um tempo em que você desenvolva conexões humanas, você desenvolva conexões internas, porque às vezes você se conecta muito com as pessoas e se conecta pouco com você mesmo. Uhum. Durante algum tempo na minha vida, eu fui muito isso. Me conectava muito com as pessoas, mas me conectava muito pouco comigo, né? Nós estávamos, né, antes desse papo gostoso, Os bastidores. nos bastidores, nós estávamos conversando sobre o poder do não, você saber falar não. Durante muito tempo eu não soube falar não. E isso trazia uma sobrecarga para mim e eu não conseguia desenvolver as minhas atividades ou desenvolver o Adriano. Uhum. Então, certamente, hoje, se eu pudesse falar pro meu eu anterior, falaria para ele saber se organizar melhor. A organização é ponto fundamental para todos aqueles que sonham e projetam grandes coisas na sua vida. Rapaz, que coisa. A gente, dentro da Revolution, a gente tem uma dinâmica, né, que a gente faz com os empresários. A gente pede para eles escreverem uma carta, né, para a pessoa dele do passado, né? Então, se você pudesse mandar um conselho, é justamente o que você está falando, né? Por meio de uma carta, o que você escreveria? E aí é emocionante porque você começa a reviver um monte de coisa e vai escrevendo, você começa a setar ali coisas que deram certo, coisas que deram errado, e os empresários se emocionam, sabe? Sim. Se você pudesse, depois a gente lê aquela carta e o que aconteceu, né? Aonde você se perdeu, aonde você se achou, é interessantíssimo. E é por isso que essa pergunta é bastante interessante, né? Se a gente pudesse voltar. Eu não vou lembrar, a produção vai lembrar do filme que nós assistimos, que o casal de cientistas vão para o futuro, né? Você lembra o nome do filme? Bons tempos. Bons tempos. Tem na Netflix. Vou assistir. É um casal, eles são cientistas e eles constroem uma máquina do tempo. Olha que legal. E aí tem um buraco no espaço que permite que eles vão ao futuro. Eles iam poucos minutos, né? Assim, eles iam 15 minutos. Mas eles erraram o cálculo e caíram em 2025, eu acho. E aí eles voltam para a faculdade. É incrível o filme. É assim, me fez pensar muito, né? Se eu pudesse ir no futuro, quem seria eu no futuro hoje, né? Olha que É interessante. incrível, Muito legal. é um filme. Depois a gente vai deixar aqui para vocês na descrição, o nome do filme é muito legal. E eu confesso assim que eu me emocionei, porque não vou contar o final do filme, acho que eu não posso contar, né, produção? Então deixa. Vou dando os spoilers. Mas é muito legal o filme, assistam, que tem muito a ver, né, com esse lado empresarial aqui, né? Bom, e quando a gente para pensar, né, em expandir, você tem uma carreira incrível, né? Você tem feito muitas coisas, tem mostrado o seu diferencial. Quando você fala em expandir, qual é a dica que você daria para quem está empreendendo e gostaria de expandir o seu negócio? Olha, primeira dica é conhecer o mercado onde você está entrando. Fazer todas as análises necessárias para conhecer o mercado. Se você não consegue fazer uma análise com qualidade, existem profissionais no mercado que te auxiliam, inclusive fazendo com que você conheça você mesmo para saber se aquele ramo que você está tentando expandir é acessível a você. É a primeira coisa. A segunda coisa, conhecimento. Então, fiz a análise do mercado, o meu conhecimento é suficiente para me tornar competitivo, para iniciar a vida como empreendedor? Se eu precisar me adequar, então se adeque antes de entrar no mercado.
né? E a partir daí você vai crescendo. E terceiro ponto fundamental, conexões. Estabelecer parcerias. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue crescer sozinho. Hoje nós precisamos um dos outros para podermos estabelecer uma marca de confiança. Você vai precisar do seu cliente para conhecer a sua marca, uma marca que gere credibilidade e confiabilidade necessária para que ele possa te indicar. Indicar com os clientes, indicar com parceiros, parceiros fiéis, valorizar os seus parceiros. Porque muitas pessoas crescem, estabelecem conexões com os parceiros e acabam valorizando pouco aquele parceiro. E o parceiro, ele é um excelente difusor da tua marca. Então, saber valorizar o seu parceiro, saber dar honra a quem tem honra, saber estabelecer padrões que você possa trazer o seu parceiro, fazendo com que ele entenda que ele é parte de uma engrenagem em que o lucro seu também possa ser um lucro bom para ele. Com certeza absoluta. É isso que o marketing digital ele prega, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Exatamente. Né? Então, é justamente isso que a gente tem que olhar. Mas quando a gente fala em crescimento, expandir, qual é o caminho que eu poderia seguir? Tem um curso, um livro que você talvez indique para nós? Né? Algo que você fala, puxa, isso aqui me ajudou muito. O que você podia dizer para nós a respeito disso? Olha, eu tenho um livro de cabeceira, são 2 livros de cabeceira. O primeiro livro é a Bíblia. A Bíblia, para mim, é o meu livro de cabeceira, né? Ali estão os padrões de comportamento para a fé que eu professo, né? Para a minha conexão com as pessoas. E o segundo é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, John Elson, né? Que é um livro que, para mim, é fundamental. Como que você é quando você está sozinho no seu quarto, com seus pensamentos? Você estabelece bons pensamentos com você e com as pessoas? Sim. Porque muitas vezes você pode estar num ambiente em que você se mostra agradável, mas quando você sai daquele ambiente, o seu lado interior perde a conexão. Começa a gritar. E aí você quebra as pontes que estão sendo construídas. Porque a conexão humana, a interação humana estabelecem pontes não apenas físicas, né? Mas num conjunto do universo. Né? As boas interações são necessárias. Então, eu tenho esses 2 livros, a Bíblia e Quem é Você Quando Está Olhando. E com relação à mentoria, eu sempre busco pessoas que possam agregar algo de bom para mim, né? Não sei se eu posso falar o nome, né? Pode, tá aqui pode tudo. Eu gosto muito. A gente quer trazer informação, a gente quer ajudar os empresários mesmo a deslanchar. Fala tudo. Eu gosto muito do Thiago Brunet, né? Gosto muito de alguns pontos dele. E tem uma outra pessoa que é o Luciano Subirá, né? São 2 pessoas que eu escuto muito, né? Já tive a oportunidade de fazer uma mentoria com os 2, então eu cresci muito com essa mentoria. As pessoas às vezes têm um certo receio com relação à mentoria. Mas vou gastar dinheiro, é o mesmo do mesmo, né? Só que uma palavra que ele fale, que um mentor fale para você, pode virar uma chave, abrir uma porta que estava na sua frente, mas você não sabia qual era a chave. Exatamente. E vai te colocar em caminhos que até então você assim, nossa, mas eu tinha isso. Você tinha isso. Você só não sabia como achar a chave. E a mentoria, ela tem essa finalidade. Ela traz para você novos elementos, desenvolve uma capacidade que está dentro de você. Mas você, muitas vezes, por não ter a força interna suficiente, não consegue buscar isso. Então, eu acho muito importante. Né? Que legal, né, rapaz? É bom a gente ouvir isso, porque se você quer ser um empresário de sucesso, você tem que investir em você, né? Exatamente. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tem um burro que não possa ensinar. Né? Exatamente. Então, quando a gente olha com essa visão, com certeza a gente vai criando. Porque eu sempre falo para as pessoas os empresários, né, que nós acompanhamos, que você precisa de referência e repertório. Sim, né? verdade. A gente faz uma analogia com esses artistas que estão começando, né? Ele tem 2 ou 3 músicas que ele lançou, está fazendo sucesso, mas acabou o repertório. Depois ele começa a tocar de outras bandas, né? Outros, até ele ter o repertório dele.
Então, Perfeito. quando ele chega no ápice do sucesso, que ele fala assim, estou estabilizado, ele já tem um repertório para 2 horas, 2 horas e meia de show, mas com o repertório dele, ele não precisa tocar música de outros, ele toca quando é algo especial, né? Mas ele não precisa mais. Então, quando a gente fala dessa questão de treinamento, né? Ah, mas peraí, tal, traz o treinamento, põe no seu Isso. repertório. É igual conselho, treinamento é igual conselho. Conselho. Se naquele momento não te serviu, guarda, porque depois você vai usar aquilo, né? Isso é verdade. Treinamento, você falou uma palavra agora que eu falo para os empresários quando nós vamos dar treinamento para as empresas, né? Ministrar um treinamento para as empresas. O treinamento é um diferencial que capacita o colaborador a chegar perto do objetivo que é seu. Então, quando você pega um colaborador, trabalha nesse colaborador, lapida esse colaborador, você começa a colocar ele na mesma vibe do seu sonho. Porque nenhum empresário abre uma empresa para falir. Sim. Dificilmente você vai encontrar. E Não, a eu, gente... eu tenho dinheiro sobrando, eu quero montar uma empresa para falir. Não vou fazer isso. Uhum. Ele vai querer crescer. Para ele crescer, ele precisa do colaborador. E o caminho para o colaborador estar na mesma vibe do sonho dele é o treinamento. Sim. Um treinamento com qualidade, um treinamento direcionado, né? Voltando àquela pergunta do começo, esse é um grande ponto diferencial nosso. A gente consegue entender a necessidade e fazer com que o colaborador se sinta parte do sonho do empresário. Que coisa, né, rapaz? É justamente isso, né? É sobre isso que nós estamos falando, viu, empresário? É sobre isso. E fala para mim, qual é o seu conceito com relação ao network, né? Sobre parcerias. Você já falou um pouco, mas vamos focar nisso agora efetivamente, né? Falando network, parceria, como ajuda o crescimento do empresário? Olha, parceria é fundamental no mercado competitivo hoje. Então, você ter parceiros de qualidade é fundamental. Os parceiros podem ser internos, como podem ser externos. Então, o parceiro interno, aquele colaborador que está dia a dia com você, é o que faz a tua empresa girar na parte interna, parte organizacional. Mas externamente também. Esse network com parceiros com qualidade é fundamental. Trazer os parceiros para perto de você, né? Fazer com que o parceiro se sinta parte do seu sonho. Porque se você não sentir, se você não fizer o parceiro se sentir parte do seu sonho, você vai sentir parte do sonho de alguém. Quem falava muito isso era Charlie Chaplin, né? Exatamente. Ou você participa da vida, ou alguém participa da sua vida, ou você participa da vida de alguém. Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, é fundamental o network. Ninguém faz nada sozinho nos tempos modernos. O negócio é bom quando é bom para todo mundo. Então, eu tenho isso como fundamental para o network. E o que você acabou de falar vai muito com o que a Revolution ensina sobre o convencer, né? A gente troca a palavra, né? Então, é convencer ou vencer com. Quando a gente convence alguém na negociação ou convence alguém a fazer um network de qualidade, onde vocês ganham junto, né? É bom quando é bom para todo mundo. Então a gente sempre pensa no convencer. Então você convencer ou vencer com. Então se eu vou montar uma parceria, um network com você, eu tenho que olhar para você e pensar como eu faço para você ganhar comigo. Exatamente. Né? É o que a gente fala muito nas nossas aulas, o Adriano, sobre você ser interesseiro e ser interessante. Exatamente. Quando você fala isso, né? Ah, ser interesseiro, interessante. Puxa, mas você quer ser interesseiro? Sim, nós queremos muito ser interesseiro. Como assim? Aí nós explicamos a dinâmica. Eu tenho que ter interesse em como eu posso ser útil para você. Porque se eu for útil para você, eu passo a ser interessante. Então, nós dois fazemos, né, uma conexão perfeita, onde você ganha e eu ganho junto. Exatamente. Então, é um segredo aqui, tá, empresário? Se você quer trazer pessoas para você, você tem que ser interesseiro e interessante. Né? É isso aí. Qual é o meu interesse? O meu interesse aqui é ser melhor para você. Como eu posso fazer você ganhar mais? Como eu posso fazer você negociar mais, né? E aí vai se criando essa dinâmica. Rapaz, está muito legal esse papo, está muito interessante, muito rico, né? Se você é empresário, está gostando aí, deixa aí o seu like para nós aí, vai compartilhando e vamos aproveitando aí, mandar esse conhecimento para empresários que muitas vezes estão sem saber o que fazer, né?
estão perdidos aí? Você sabe, você falou com relação a empresários perdidos, né? Ah, eu gosto muito de participar de reunião de empresários. Eu acho que, né, na multidão de conselhos você encontra sabedoria, Sim. né? E muitos empresários têm dúvidas sobre como mudar a sua perspectiva sobre o mercado dele. Uhum. Com diversos empresários que nós, em reuniões que nós vamos, o que eu posso fazer para mudar essa visão que já se tornou minimista para mim? Uma grande sugestão é você procurar pessoas que possam agregar conhecimento ao ramo que você já tem estabelecido. Mudar, eu vou usar um pouquinho o termo do trânsito aqui agora. Todos nós desenvolvemos automatismos na nossa vida. Ou, às vezes o automatismo correto que você está desenvolvendo durante um tempo na sua vida, por uma atitude constante, ele acaba ficando um automatismo incorreto. Então, a pessoa pega um carro, ela sabe que ela precisa verificar os equipamentos de segurança do veículo, condições do veículo, para colocar esse veículo em movimento na via pública. Só que ela faz isso constantemente. Um belo dia, ela começa meu carro está ok. Começa a entrar no carro direto e sair. Um belo dia, ela pega o carro, sai, no meio do caminho acaba a gasolina. Mas nunca acabou a gasolina, porque constantemente você verificava o nível de combustível. A pessoa vai começando a deixar de fazer certas coisas que ela fazia constantemente, e isso melhorava os processos de empreendedorismo, ou até mesmo do veículo, usando a analogia do veículo. Isso aí, para o empresário, quando ele entra nesse automatismo incorreto, é uma âncora na vida dele, ele deixa de crescer. E é fundamental que que o empresário entenda a necessidade de ele estar sempre se aperfeiçoando, buscando conhecimento, buscando pessoas para poder justamente ajudar a ele não ficar perdido nesse mundo extremamente competitivo nosso. Que coisa, né, rapaz? Às vezes a gente perde mesmo, né? O que você está falando é verdade, porque às vezes, o carro tá bom, o carro tá bom, o carro tá bom. Nunca deu problema, hoje não vai dar, né? E Exatamente. é justamente quando dá esse problema aí. Então, sempre estar focado, né? A gente chama de fé. A gente chama isso de fé, sabe? Que é foco e energia, né? Então, quem é empresário não pode cair na constância, né? De ficar a mesma coisa sempre, né? Exatamente. Tem que procurar mesmo melhorar nisso aí. Mas você falou sobre o network, achar pessoas. Você tem algum segredo, isso seu, tá? Para que você fale assim, olha, essa pessoa, a gente consegue fazer um bom trabalho junto. Ou você vai por tentativa e erro, como é que é isso para você? Para você trazer pessoas para próximo de você. Olha, no começo era muito por tentativa e erro. E eu errei muito. Com esses erros, você vai criando alguns sistemas, estabelecendo alguns padrões, que quando a pessoa ela se conecta a esses padrões, você vê que ela está apta a ser um bom parceiro seu. Né? Primeira coisa que eu analiso quando eu vou verificar um bom parceiro é a conduta dele na forma de agir com aquelas pessoas que não estão vinculadas a ele direto. Né? Então, como que ele atende o cliente? Eu chego num local para estabelecer uma parceria. Como que ele atende o cliente? Atende o cliente apertando a mão, atende o cliente dando um bom dia, atende o cliente dando um Deus te abençoe, qualquer outra linguagem que seja, mas estabelecendo esse padrão de humanização. Segundo, a organização dele. É muito ruim você chegar no local para fazer uma parceria, encontrar papel jogado, encontrar às vezes um lixo cheio, encontrar às vezes um ambiente todo desorganizado. Você já sabe que aquela pessoa não tem uma organização própria, né? Uma boa organização. E terceiro, confiabilidade. Hoje é muito difícil, está muito difícil hoje, você estabelecer um padrão de confiança com o ser humano. Não sei por que as pessoas pós-Covid, né, pós essa pandemia tão terrível que nós tivemos, se perderam um pouco na questão da confiabilidade. Né? Deixaram de estabelecer aqueles laços que a gente ouvia os nossos avós falando. O que você faz na frente, você faz por trás. O seu sim sempre será sim. O errado sempre será errado. O certo sempre será certo. Não existe meio termo para você poder justificar um erro. O erro é erro. Então,
depois de muito tempo, eu comecei a estabelecer esses padrões. Então, quando eu vou estabelecer uma parceria, e a pessoa, ela conecta com esses padrões, eu sei que eu vou ter uma parceria muito boa ali. Cara, quanta informação, né? Nesse ponto que você falou. Eu fui anotando aqui, tudo que você foi falando aqui, eu fui associando com o que a gente aprende, né? Nesses anos de trabalho, que mar calmo não faz bons marinheiros, né? Exatamente. Quando você falou, eu errei, acertei bastante, né? E aqui você trouxe também o arroz com feijão, né? Você não precisa reinventar a roda. Meu, faz as mesmas coisas todo dia, bem feitinho, vai dar certo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, viu, Adriano, que você trouxe, é assim, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Sim. E isso dentro da Revolution nós ensinamos para os empresários, né? Como que está a organização da pessoa? Ela tem o hábito de jogar papel no chão? Ela tem o hábito de falar mais alto com o subordinado, né? Essa pessoa, como ela age? Porque do jeito que ela age, ela vai agir em casa, vai agir no trabalho, vai. Então, assim, a gente consegue mapear se aquela pessoa é realmente a pessoa certa, né? A pessoa certa para fazer essa parceria, para fazer essa ligação. É interessantíssimo. E alguns que estão começando, né? Se você está começando hoje e não percebe esses pontos, comece a perceber. E quem já está na caminhada e teve aqui esse insight, não, mas eu não colhei para isso. Olha aqui, né? Como é rico esse conhecimento. É justamente por isso que nós trouxemos o Adriano, né? Porque é uma pessoa que tem esses conhecimentos e está dando certo, né? Está funcionando. Então, todos nós podemos aprender muito disso, viu? É muito interessante quando você traz tudo isso para nós, e aí nós vamos anotando aí, vai ticando, né? Se você está aqui assistindo esse pod-papo, vai ticando o que eu faço, o que eu não faço. Uma pergunta que a gente traz bastante é, tá, agora o que eu faço com essa informação? Né? Você deu uma aula para nós aqui, o que eu faço com essa informação? O que você diria para quem está em casa agora nos assistindo? O que faz com tudo isso? Olha, depois desse papo gostoso, depois dessas informações, dessa troca de interação aqui, todas essas informações que você assimilou, está assimilando, né, durante esse papo, você precisa conectar com o seu sonho. Talvez nem tudo que nós falamos aqui, ou estamos falando, irão se conectar com o seu sonho. Mas o que se conecta, você tem que pegar aquilo e potencializar. Como que você potencializa o conhecimento? Colocando em prática. Se você não colocar em prática, você despotencializa. Não sei nem se tem isso na língua portuguesa, mas você despotencializa. Porque você é uma máquina de potência. Se ninguém nunca te falou isso, tá? Você é uma máquina de potência. Você gera energia o suficiente para contagiar todos que estão ao seu redor. Você gera uma potência capaz de não iluminar uma cidade, mas iluminar o universo. Talvez o universo seja a sua família, talvez o universo seja o seu ambiente de trabalho, talvez o universo seja a sociedade onde você está inserido. Você é essa potência. Mas toda a potência, ela tem que ter uma energia para poder agregar a mais nela. Então, esse conhecimento precisa ser colocado em prática, com seriedade, com dinamismo, sabendo que todos nós estamos conectados a outras pessoas, quer nós gostemos, quer nós não gostemos. Você é um exemplo para alguém. Você é um exemplo. Gostando ou não gostando, nós somos um exemplo. Sim. A gente tem que escolher ser um bom exemplo. Porque de maus exemplos o mundo já está cheio. Tá cheio. Então, seja um bom exemplo. Seja uma pessoa que as pessoas olhem e falem assim, eu quero ter o caráter daquele empresário. Eu quero ter o dinamismo daquele empresário. Eu quero ter a visão daquele empresário. Escolha sempre o bom caminho, potencializando a energia que já tem dentro de você. E a dica aqui, não vamos ser um despotencializador. Despotencializador. Mas não sei, agora parece que nós pioramos ainda mais a conversa, né? Mas o que a gente sempre fala, viu, Adriano, é assim, você combina com o seu sonho, as suas ações, o seu jeito de ser, né? A sua postura combina com o seu sonho. Exatamente. Né? Quando você faz ali, a gente tem um material, né?
que a gente chama de sonho certo dentro da Revolution, né? A primeira coisa que a gente diz é ali, depois que você estabeleceu o seu sonho, olha para você, você combina com isso? Você age, a sua postura, o seu modo de falar, as piadas que você conta, os restaurantes que você frequenta, combina com isso, né? Então, acho que está tudo dentro do que você está falando aí. Rapaz, eu estou, assim, muito feliz de você ter vindo, de você ter participado. É, diante de tantas coisas que você ensinou aqui para nós, você teria uma mensagem final para dizer para quem está em casa, quem está nos ouvindo? Olha, primeiro ponto para você que está nos ouvindo, que está assistindo, todo homem, quando digo homem, não é o sexo, o homem, o ser humano, né, a pessoa humana, ela tem um ponto de equilíbrio chamado família. Uhum. Valorize a sua família. Tenha tempo de qualidade com aqueles que te amam, com aqueles que estão junto com você no seu sonho. Quando você começa a valorizar aqueles que estão ao seu lado no seu sonho, você começa a crescer e potencializar você mesmo. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto importante, creia em alguma coisa. Estabeleça uma conexão com o seu espírito, professando e crendo em alguma coisa de fé. Aí você vai ter uma conexão não somente humana, mas com algo maior. Independente do que você acredita, independente do que você crê, estabeleça essa conexão para que você possa ter momentos de qualidade com você e com as demais pessoas. E por fim, todo sonho só é colocado em prática quando você acorda cedo e sai para realizar o teu sonho. Vai trabalhar, empresário, não fica? Não adianta você que tem um sonho ficar na cama até 10 horas da manhã, até meio-dia, porque o seu sonho não vai bater na sua porta. Sim. Se você não fizer com que ele se movimente, ele não vai se movimentar. Então, fica essa mensagem aí. Espero que todas essas dicas ajudem vocês aí que estão começando, os demais empresários aí. Com certeza vai ajudar. Tem um meme na internet que é assim, né? Receita para ganhar dinheiro. Acorda cedo e vai trabalhar. Exatamente. Eu tenho um menino legal, de 19 anos, né? Meu filho Davi tem 19 anos. Ele começou a vida profissional dele agora. Uhum. E ele perguntou para mim, pai, fui chamado em 2 empresas, uma tem um horário X, a outra tem um horário Y, que é de madrugada. Uhum. Qual o senhor acha que eu devo começar? Eu falei assim, qual que é o mais difícil para você? De madrugada. Então é isso que você tem que começar. Quando você consegue vencer o que você já sabe que é difícil, você começa a mostrar para o seu corpo e para a sua mente quem é que domina. Uhum. Então, ele começou a trabalhar de madrugada, né? Tá no horário da meia-noite às 7 da manhã. Para ele, é um desafio a madrugada, porque ele tinha outras coisas para fazer. Jogava videogame, né? Um menino, adolescente, jovem, entrando, né? Tinha outras atividades. Ele está vencendo. Todo dia que ele vence isso, é uma alegria para mim. Então, a gente tem que colocar em prática mesmo. É o que nós ensinamos aqui hoje, ou pelo menos que nós lembramos, né? Aos empresários. Mar calmo não faz bons Exatamente. né? Muito legal. E quem quiser te achar, te contratar, seguir você, aonde que eles podem encontrar aqui o Adriano Tirelli? Olha, podem nos encontrar nas redes sociais, Instagram, Adriano Tirelli Trânsito, tá? Ou através do nosso escritório, que é o site inimigosdamulta.com.br, ou no Instagram também, Inimigos da Multa. Temos o nosso telefone, posso falar? Pode. 12 99795 0653, para a região do Vale do Paraíba, e para a região da Grande São Paulo, 11 91248 9062. Então, esses 2 telefones, você que tem interesse em se aperfeiçoar na área de direito de trânsito, faça contato também. Nós temos algumas turmas que estão sendo formadas para ministrarmos o curso de processo administrativo de trânsito. Seja muito bem-vindo, caso você tenha esse interesse. Os telefones estão aí, os contatos estão aí. E
estamos à disposição. Bora para cima. Adriano, queria agradecer muito, foi um prazer, viu? Que bom que você conseguiu aí um tempo na sua agenda para poder trazer para os empresários essa informação. Muito obrigado. E se você está aí nos assistindo, agradecemos também. Saiba que aqui no Pode Papo, a sua história inspira e a sua voz impulsiona.